Você sabe o que o seu filho está fazendo agora mesmo dentro do quarto? Você sabe com quem será que ele está conversando? Ou até mesmo que tipo de conteúdo que ele está consumindo agora, neste exato momento? A cada 6 horas, uma mulher é vítima de violência extrema aqui no Brasil. E por trás de muitos casos existe um caminho de radicalização que começa muito cedo. Muitas das vezes na própria adolescência e frequentemente nos ambientes digitais. A Netflix recentemente lançou uma série maravilhosa por título de Adolescência e que está dando de falar mundialmente, está dando um burburinho. Famigerada série Adolescência. A minissérie de 4 episódios lançada pela Netflix chamada Adolescência. Vamos falar da série Adolescência. Bom, e tá dando o que falar não é por acaso. A produção britânica expõe uma realidade assustadora que muitos dos pais, muitas das vezes, resolvem ignorar. O mundo digital criou uma espécie de um novo playground, onde crianças e adolescentes não apenas se divertem, mas também pode ser expostos, e muitas das vezes expostos, a ideologias perigosas. Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje vamos analisar a série Adolescência. Todo mundo pro chão, pro chão! Que é isso? O que vocês estão procurando? Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! E também no fenômeno dos Red Pills e da machosfera. Mais do que analisar uma produção do streaming, eu quero conscientizar você, pai, mãe ou responsável, ou até mesmo o próprio jovem, sobre um perigo que pode estar apenas um clique de distância dos seus filhos. Vamos entender junto o que são os incels, os Red Pills e como eles se reorganizam online, aonde eles estão no mundo digital, e principalmente como proteger os nossos adolescentes dessas influências tóxicas. Se você se preocupa com os jovens na era digital, este vídeo aqui é muito essencial. Prometo não apenas trazer críticas, mas soluções práticas que você pode implementar hoje mesmo. Aqui vai um alerta. É muito importante entender que o movimento Red Pill não pode ser reduzido a única visão ou indivíduo ou até mesmo um único comportamento. Assim como um iceberg, esta visão tem várias camadas, ou seja, possui várias camadas. Algumas mais visíveis e polêmicas, outras até mesmo sutis, que podem até trazer algum tipo de construção. Nem todos que compartilham o movimento Red Pill compartilham ideias ou visões tóxicas. Existem vertentes que apenas estão para discutir questões sobre a masculinidade, desenvolvimento pessoal, as relações modernas e críticas sociais sobre uma ótica diferente da ótica dominante. Esses grupos não devem ser confundidos com aqueles que geram discursos de ódio que vamos falar hoje aqui. Desprezo às mulheres e ideias radicais que de fato geram prejuízo tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. Nesse trabalho, neste vídeo, a análise ela vai se conter apenas num recorte do movimento. Aquele que representa a postura mais radical e muito mais problemática. E também o objetivo não é julgar indivíduos ou fazer ataques pessoais, mas sim examinar ideias, discursos e até mesmo os comportamentos, que merecem ser debatidos nos campos da ética, sociais e até mesmo no campo teológico. Portanto, a crítica aqui apresentada não deve ser generalizada. Reconhecer a complexidade do fenômeno é essencial para nós promover um diálogo honesto, profundo e respeitoso. Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Adolescência conta a história de um garoto, o Jamie Miller, um adolescente de apenas 13 anos que é acusado de assassinar a sua colega de classe. A série já começa com a polícia invadindo a casa da família Miller
em busca do adolescente, virando a vida deles de cabeça para baixo. O que torna essa série tão impactante, na verdade, não é a trama em si, mas a forma que ela expõe as camadas, principalmente da negligência, que permitiu que um adolescente comum se tornasse capaz de alguém de cometer um crime brutal. A família, a sociedade, a escola como um todo, colocado em xeque, ou seja, colocado sob um escrutínio. A produção se tornou um fenômeno mundial, alcançando o topo das séries ou dos conteúdos mais assistidos de vários países, incluindo, claro, o nosso Brasilzão. Críticos e os espectadores elogiam a abordagem ou a realidade realista. E claro, as partes técnicas, que é a atuação impecável do elenco, especialmente de Owen Cooper, que interpreta Jane. É importante aqui deixar bem claro que a série Adolescência ela não tem um papel de documentário e nem em uma obra baseada diretamente em fatos reais ou baseada em um indivíduo. Embora a Netflix não se declare expressamente ou abertamente que a trama se apoia em eventos verídicos. A produção claramente foi inspirada em 3 casos reais desses crimes de violência envolvendo adolescentes, cujos elementos foram adaptados, mesclados para fins ficcionais. A escolha de um protagonista branco e da classe média não foi aleatória. Essa decisão da narrativa visa evidenciar que a radicalização juvenil não está restrita a, como diz, um perfil restrito e específico. Ela pode ocorrer em qualquer ambiente familiar, independente da classe social, cor ou nível educacional. Assim, a série nos convida sobre os mecanismos sociais, emocionais e também culturais que podem levar jovens ao extremismo, sem cair na armadilha de estigmatizar grupos específicos. Este esclarecimento é muito necessário para que o público não se confunda com uma reconstituição de casos literais ou de casos reais mesmo, mas entenda a sua função simbólica e crítica dentro do contexto atual, do contexto contemporâneo em que vivemos. O que torna a série Adolescência perturbadora em específico é a sua verossimilhança. Não estamos falando de um monstro fictício ou de um vilão caricato. Jamie poderia ser um filho de qualquer um de nós, um garoto comum, simples, com acesso à internet que gradativamente é exposto com discursos de ódio, misoginia e aí por aí vai. A série nos esforça a encarar uma realidade realmente incômoda. O mundo digital hoje criou um ambiente onde nossos filhos podem ser influenciados 24 horas por dia e 7 dias por semana, e muitas das vezes sem que tenhamos a menor ideia, a menor noção do que está acontecendo no quarto ao lado, no quarto ao lado. Para entender completamente o que a série Adolescência está abordando, precisamos conhecer alguns termos que, infelizmente, fazem parte do vocabulário dos adolescentes hoje em dia. A machosfera é um termo que engloba diversas comunidades online formadas predominantemente por homens que compartilham visões misóginas e antifeministas. Estes grupos se organizam em fóruns, em canais do YouTube, em servidores, principalmente do Discord e outras plataformas digitais. O termo Red Pill, ou em português, pílula vermelha, vem do filme Matrix. A origem é do filme Matrix. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. O protagonista Neil tem a possibilidade de tomar a pílula azul e continuar vivendo na ignorância, ou tomar a pílula vermelha e enxergar a verdadeira realidade. Tá aí o Red Pill.
Estes grupos se apropriaram da metáfora para propagar a ideia de que os homens que tomam a pílula vermelha enxergam a verdade, que viveriam em uma sociedade que privilegiam as mulheres e oprimem os homens. Segundo eles, o feminismo teria criado um mundo injusto, onde os homens são as verdadeiras vítimas. Esse tipo de manifestação pode ser compreendida como uma reação de caras mais inseguros, às vezes mais violentos, a um comportamento que às vezes decorre de um certo feminismo muito radical, que acaba fazendo com que todos os homens pareçam culpados por tudo. Os incels, ou celibatários involuntários, são homens que se definem por ser incapaz, né, ou ter incapacidade de relacionar ou ter relacionamentos românticos e até mesmo sexuais, mesmo desejando-os. O que começou com um grupo de apoio para pessoas solitárias, rapidamente se transformou numa comunidade de ódios. Na mentalidade incel, as mulheres são culpadas por suas frustrações. Eles acreditam que são rejeitados por não se encaixarem em padrões físicos e muitas vezes até sociais. E eles acabam se desenvolvendo um ressentimento profundo que pode levar à violência. Na série Adolescência, vemos como Jamie é gradualmente exposto a essas ideias e como elas moldam, como elas performam a visão de mundo dele. Existem ainda outros termos que fazem parte deste universo. Black Pill, uma versão ainda mais extrema e mais profunda da camada do iceberg, da Red Pill. Eles pregam que a aparência física determina completamente o valor de um homem e que nada pode ser feito para mudar isto. MGTOWs, homens que se decidem seguir os seus próprios caminhos, rejeitando ter relacionamento com mulheres por considerá-las manipuladoras. Homens alfa/betas. Uma hierarquia fictícia onde homens alfa seriam dominantes e bem-sucedidos com as mulheres, enquanto os betas seriam submissos e fracassados. Esses grupos se organizam em plataformas como o Discord e também o Reddit, e também muitos dos fóruns anônimos. O Discord, muitas das vezes, tem sido usado para criar servidores particulares onde conteúdo extremistas são compartilhados, longe dos olhos dos públicos em geral, e principalmente os pais. Enquanto a adolescência é uma obra de ficção, a realidade que ela retrata, infelizmente, é assustadoramente real e palpável. Recentemente, um adolescente de 15 anos foi apreendido em Limeira, na cidade de São Paulo, interior da cidade de São Paulo, por torturar e matar gatos enquanto transmitia a atrocidade ao vivo em uns fóruns lá do Discord. Os espectadores não apenas assistiam, mas solicitavam atos específicos de tortura através dos chats. Segundo o Chick Kids Online do Brasil em 2023, 90% dos adolescentes de 9 a 17 anos acessam a internet diariamente, praticamente quase todos, né? Jovem adolescente, 90%. E 75% deles usam o YouTube como fonte principal. E aí o algoritmo dessas plataformas geralmente levam esses jovens vulneráveis a vídeos de autoajuda, que muitas das vezes pode surgir como uma porta de entrada, como uma fenda, né, para esses conteúdos aí extremistas. O Discord, por exemplo, uma plataforma originalmente criada para a galera que gosta de jogar videogame, né, os gamers, tornou-se um dos principais ambientes para a disseminação de ideologias. Talvez por permitir criações de servidores privados
e muitas das vezes as trocas de mensagens são criptografadas, a plataforma prejudica o monitoramento de conteúdos assim, né, prejudiciais. Um relatório recente da UFRJ identificou mais de 137 canais no YouTube Brasil ativos de Red Pill, acumulando as impressionantes 3 bilhões de visualizações. Quem dera se nosso canal tivesse metade. A maioria desses canais possui a monetização, o sistema de pagamento do YouTube ativa e vende cursos e mentorias baseada nessas ideologias aí que nós já tratamos, disfarçado de crescimento masculino. A Polícia Federal aqui do Brasil tem monitorado esses grupos desde 2023 e com operações específicas para identificar os usuários que promovem esses discursos de ódio e a incitação à violência. No entanto, a natureza anônima da internet dificulta muito este trabalho. E aí que vem, né? O mais preocupante são que esses conteúdos não são direcionados a adultos. E sabemos que é muito dolorido a fase da adolescência, né? Todos nós, né, que já passamos nessa fase, claro, sabemos o quanto que é dolorido e quanto que é difícil, né? As responsabilidades do mundo começam a cair sobre nós. E aí somos muito jovens, muitas das vezes inseguros, enfrentamos dificuldades sociais e muitas das vezes, ou geralmente, mais com a autoestima. E aí se tornam alvos muito fáceis para o recrutamento. A série acerta grandiosamente ao mostrar que não é apenas a internet que é culpada. A família de Jamie, sua mãe negacionista e seu pai ausente, falham em perceber os sinais de alerta. E a escola se mostra despreparada para lidar com estas situações. Como diz o relatório da UFRJ, a internet não cria do zero, mas já amplifica essas ideias no cotidiano destes meninos. É uma combinação perigosa desses fatores que muitas das vezes podem levar em consequências trágicas. Diante de uma história tão intensa como a de James, é natural sim que surgem algumas perguntas. Será que ele é um psicopata? E como alguém tão jovem pode agir daquela forma? Mas vamos fazer uma pausa e vamos refletir com um pouco mais de responsabilidade. Jamie é um personagem de ficção, criado com o objetivo de gerar impacto, provocar debate e ilustrar um problema real. E aí, justamente por isto, precisamos tomar muito cuidado com o rótulo que usamos. Diagnosticar transtorno como psicopatias é algo extremamente complexo. E ainda mais quando estamos falando sobre adolescentes. Ou pior ainda, de personagens fictícios. A adolescência é um período de profunda e dolorosa transformações, onde os comportamentos impulsivos e desafiadores geralmente ou muitas das vezes fazem parte natural do processo de crescimento. Além disso, um diagnóstico clínico e verdadeiro depende de entrevistas, históricos detalhados, testes psicológicos e também o acompanhamento profissional. E nada disso é possível com James, porque tudo que sabemos ali dele vem de uma narrativa editada e com propósito dramático. Aplicar rótulos pesados como psicopata, mesmo no ambiente fictício, pode gerar interpretações errôneas, né, ou distorcidas da situação. E a função ali de James na série não é ser avaliado como um paciente, mas como espelho de um fenômeno, a radicalização juvenil e o abandono emocional que muitos dos adolescentes enfrentam. Portanto, mais importante do que nós ficarmos tentando diagnosticar Jamie é entender o que ele realmente representa. E o que nós, como sociedade, podemos fazer o que história como a dele não se repita jamais. Agora sim, vamos dar uma passadinha para nós reconhecermos sinais de alertas para podermos agirmos de forma preventiva. Vocês conhecem o livro da Ilana Kazoy? Vou pegar aqui para vocês verem. Tem a trilogia aqui.
Tá dando pra ver certinho? É da editora Dark Side. É um livro muito belo. Muito bonito. Vou mostrar aqui. Ó. Vou aqui. Filmando aqui, olhando. Tem páginas aqui, cenas. Este livro aqui vai falar sobre serial killers, vai tratar sobre a psicopatia, vai trazer os elementos, até gráficos sobre a psicopatia, sobre a pedofilia, né? Não pode falar da plataforma aqui, buga, né? E aqui também vai falar sobre a divisão, né, das classes dos seriais, como visionário, missionário, emotivo, sádico. Gente, esse livro é fantástico. As 6 fases do ciclo do serial killer: fase áurea, fase da pesca, fase da captura, e aí por aí vai, ó. Todo... Tá vendo aí, né? E não para por aí não, tem mais, ó. Eles são uma trilogia. Aqui fala sobre os brasileiros, né? Sobre os serial killers brasileiros. Esse aqui também é muito bom. Um livro muito bonito, ó. Galera, eu vou deixar o link desses 3 livros, né? E ela é muito famosa, é uma jornalista. Eu vou deixar os 3 links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. São todos ali da Amazon. Beleza, galera? Como pais e educadores e também os responsáveis, é fundamental ficar atento a sinais que podem indicar que os adolescentes estão sendo expostos a conteúdos extremistas online. E aqui fica um alerta para nós, que é da geração mais antiga. Não dá mais para nós negligenciar. Falar, eu não entendo sobre a internet, né? Tem os pais mais velhos, as mães mais velhas. Não entendo sobre internet, sobre isso aí. Aí você escuta os jovens falando as gírias, né? Os dialetos específicos das redes, que a gente não se importa. Eu não entendo o que esse garoto tá falando, né? Então acabou. Isso não dá mais pra gente deixar isso pra lá, né? Eu mesmo, por exemplo, um monte de coisa que eu escuto a garotada aí falando, a gente não entende muitas vezes, né? Ficamos boiando o que as pessoas estão falando. E aí cabe a nós, que é da geração mais passada, dar uma pesquisada. Hoje é fácil, né? O Google ali, você só falar, né? Muitas vezes no Google, muitas das vezes é só colocar o áudio ali. Se a pessoa que é mais idosa não consegue escrever, não enxerga direito, coloca o áudio ali e pergunta, né? O que é incel, o que é Red Pill, que o próprio Google ali informa. Então, assim, não tem muita desculpa hoje, na atualidade, com as informações. Tem ChatGPT, tem um monte de coisa. Não se trata de invadir a privacidade, mas assim de proteger os jovens, né? Principalmente os mais vulneráveis. Fiquem atentos a mudanças repentinas de comportamentos, isolamentos crescentes, afastamento entre os amigos e os familiares, irritabilidade ou agressividade em comum, reações exageradas quando certos temas são abordados, né, na conversa da família, do cotidiano, como política, religião, gênero ou raça. Uso de linguagens mais agressivas, carregadas de preconceitos. Na série, vemos James gradualmente mudando o seu comportamento, tornando-se mais reservado e muitas das vezes mais, no final, principalmente da série, mais hostil com figuras femininas. Eu peço que observe os conteúdos que os seus filhos estão ouvindo. Interesses exagerados, exacerbados por violências, armas e ideologias extremistas. Muitas vezes o consumo até de memes que é inofensivo, tóxicos e conteúdos com teor conspiracionistas. Visitas frequentes a fóruns anônimos, a grupos fechados, históricos, muitas vezes de navegações constantemente limpos. Preste atenção no vocabulário utilizado. Termos, como já falamos atrás, Black Pill, Red Pill, Incels, Shed, Norm, muitas vezes eu nem sei falar os termos corretos, tão complicado. Ou referências às pílulas
todas essas pílulas em geral, pode sim indicar a exposição a estes grupos, viu? Números como 1488, muitas das vezes são códigos utilizados por estes grupos. Isso é muito importante saber. Um dos aspectos mais assustadores da radicação online é como ela altera gradualmente a visão de mundo do adolescente. Valores como empatia, respeito, igualdade são muitas das vezes substituídas por cinismos, ressentimento e principalmente uma visão distorcida das relações humanas. Na série Adolescência, vemos como James começa a ver as mulheres, e não como indivíduos complexos, mas com estereótipos simplistas que existem apenas em relação aos homens. Essa desumanização é um passo crucial no processo de radicalização. Agora que entendemos os riscos, vamos vamos falar sobre as soluções práticas. O que fazer? De fato ali, como poderemos proteger os nossos adolescentes destes conteúdos nocivo e atenção, sem sufocar as suas independências ou romper, invadir as suas privacidades. A comunicação é a ferramenta mais poderosa que temos. Converse regularmente o que os seus filhos fazem online. Procure saber quem é os seus amigos na medida do possível, os seus amigos virtuais. Até mesmo os jogos, quais jogos eles estão jogando. Não que jogos vai fazer um adolescente cometer, eu não concordo com isso, tá? Mas dependendo, dos jogos, as relações no Discord ali, pode sim. Crie um ambiente onde eles possam se sentir seguros, para eles ter a coragem de compartilhar as experiências totalmente desconfortáveis. Quer ver uma estratégia eficaz? É participar também do mundo digital deles. Tente jogar os mesmos jogos, conheça as plataformas que eles usam, entenda os memes e as tendências atuais. Não é hora mais de a gente deixar eles pra lá, não. E isso também não só fortalece sim o vínculo com eles, mas te mantém você informado, alerta. Escutou certa sigla, certa coisa, opa, você já sabe o que é. Na série nós vemos que o policial, que vai fazer a investigação, ele tá lá na sala conversando com os alunos e todo mundo dos alunos já sabe que querem ser Red Pill e ele boiando. O filho dele que chega nele, uma das cenas que chega nele e conversa com ele, fala, pai, esse emoji significa isso, esta palavra significa isso, porque ele estava totalmente perdido. Tava até passando, entre aspas aqui, vergonha ali na sala de aula entre os alunos. Você não entende o que estão fazendo. É um incentivo para a ação da manosfera. 80% das mulheres sentem atração por 20% dos homens. E é possível, sim, monitorar a vida online dos seus filhos sem invadir o espaço dele no respeito que eu digo de privacidade. Se for possível, mantenha os computadores em áreas comuns da casa. Utilize, sim, ferramentas de controle parental, a Netflix, o YouTube, tudo isso também já oferece, os aplicativos oferecem os controles. Mas além de tudo, explique por que está fazendo isso. Por causa dessa atitude, O pai, a mãe, o cuidador está fazendo isso. Não simplesmente vai lá e corta e fala, não pode. Então, explique, porque a curiosidade o não gera uma curiosidade tremenda. Estabeleça limites claros de tempo, horário e o conteúdo em si mesmo. Ensine os seus filhos a ser consumidores, de conteúdos críticos nos conteúdos digitais mesmos. Como verificar a credibilidade da informação. Um exemplo, a pessoa dá uma informação, não é sair acreditando, abraçando. Vamos ver as fontes. Ensinar eles a pesquisar, ensine a eles a identificar esses conteúdos disfarçados de humor, de piadinha, de meme. E também ensine a importância da privacidade e da segurança online. Eles precisam saber, e vocês precisam ensinar, que a internet não é uma terra sem lei. E ações online têm consequências reais. Nós vemos a polícia prendendo
streams no meio da live. Um aspecto fundamental que vemos na série é que não podemos jamais terceirizar a educação de nossos filhos para a internet. Quando os pais de Jamie falham em estar presentes e atentos, outros mentores digitais rapidamente assumem este papel. Hoje em dia, não existe mais esse discurso de falar assim, meu filho está dentro de casa, está seguro. Nós que é da geração um pouco mais passada, né? Não, meu filho tá dentro de casa, ele tá dentro do quarto, tá seguro, tá tranquilo. Negativo. Não é mais assim que funciona. A banda não toca mais assim, não. Mostre para os seus filhos que a internet pode ser uma ferramenta incrível de aprendizagem, criatividade e conexões positivas. Apresente canais educativos, jogos que estimulam o raciocínio e até comunidades saudáveis que eles possam se interessar, né, por conteúdos genuínos. E lembre-se, adolescentes precisam de exemplos positivos de masculinidade e feminilidade. Se você é pai, demonstre respeito nas relações. Se é mãe, mostre força, autonomia. As crianças aprendem mais as nossas ações do que ouvindo as nossas palavras. O pessoal até brinca, eles falam que são uma esponjinha, né? Tudo que você faz, eles absorvem. A adolescência não é uma série apenas de entretenimento, é um alerta, um chamado à ação para todos nós. O mundo digital criou desafios inéditos para a criação de nossos filhos e precisamos nos adaptar. Lembrando que não é para adolescentes, tá? Red Pill, Incel, é para... Quer dizer, nem sei se é para alguém, né? Mas é para adultos, não é para crianças e adolescentes. Se você é pai, mãe ou responsável, comece a partir de hoje. Desligue esse vídeo, não esqueça de dar o like, o gostei e comentar. E vá conversar com o seu filho. Se você é educador, traga essas discussões para a sala de aula. E se você é um jovem assistindo esse vídeo, saiba que existe comunidades online, né, positivas e acolhedoras. Obrigado por assistir este vídeo até aqui. Se este conteúdo for útil, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ver, com os amigos, no WhatsApp, em qualquer lugar, e comece hoje a sua experiência. Tchau, tchau e até a próxima. Não esqueça, os links dos livros estão nos comentários fixados e na descrição. Fique com Deus.